Título 8º. Das disposições gerais. Artigo 345. O Poder Público Municipal realizará, até 6 meses após a promulgação da Lei Orgânica, um levantamento de todas as áreas públicas de propriedade do município, mantendo cadastradas e atualizadas as mesmas para, prioritariamente, destinar à construção de habitações populares, praças e centros comunitários. Artigo 346. O Poder Público Municipal deverá exigir e promover a regularização dos loteamentos clandestinos, no prazo máximo de 2 anos, a partir da promulgação desta lei. Artigo 347. São mantidos os conselhos e fundações instituídos até a data da promulgação da presente lei. Artigo 348. Criar-se-á, como órgão consultivo e opinativo, um Conselho de Cidadãos Joseenses por outorga da Câmara Municipal, sem remuneração e subordinado diretamente ao prefeito municipal, com atribuições e finalidades fixadas em lei. Artigo 349. À exceção dos membros do Conselho Tutelar, a que se refere o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os demais membros de conselhos municipais não perceberão qualquer remuneração, sendo seus serviços considerados relevantes para o município. Artigo 350. O município combaterá a prática do racismo em todas as formas de manifestação e protegerá os cidadãos, entidades e comunidade vitimados pelo crime de segregação ou discriminação racial, especialmente a população negra. Artigo 351. O município não concederá licença ou autorização para abertura, instalação ou funcionamento de órgãos, entidades ou representações de governos ou associações que adotem, por qualquer forma, a segregação social. Artigo 352. Será criada, na forma da lei, a Defensoria Pública Municipal, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados e da criança, consoante assegura Constituição Federal. Artigo 353. O município poderá criar e organizar seus serviços autônomos de água e esgoto. Artigo 354. Os veículos de transporte integrantes do patrimônio municipal conterão, única e obrigatoriamente, em suas portas laterais, a estampa do brasão do município e a inscrição Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Parágrafo 1º. No caso da Câmara Municipal, constará a inscrição Câmara Municipal de São José dos Campos. Parágrafo 2º. Para os veículos da administração indireta e fundacional, é obrigatória a pintura de seus respectivos logotipos nas portas laterais de seus veículos de transporte. Parágrafo 3º. Em não havendo logotipo, é obrigatória a pintura do nome da entidade. Artigo 355. É proibido aos órgãos da administração direta, indireta e fundacional fornecer, a qualquer título, combustíveis a veículos particulares. Artigo 356. O dia 27 de julho, comemorativo do aniversário do município, é considerado feriado local. Artigo 357. As honrarias serão outorgadas no prazo de 1 ano, a contar da vigência do respectivo decreto legislativo. Parágrafo 1º. A inobservância do prazo fixado neste artigo acarretará automática revogação do ato concessivo. Parágrafo 2º. São considerados revogados os decretos legislativos, vigentes há mais de 1 ano, cujas honrarias não tenham sido outorgadas. Parágrafo 3º. O prazo previsto nesse artigo poderá ser prorrogado pelo plenário por 1 ano, a pedido do autor do projeto do decreto legislativo, que deu origem à concessão da honraria. Das disposições transitórias. Artigo 1º. Até a entrada em vigor da Lei Complementar
a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 1º. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município será encaminhado à Câmara Municipal até 8 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Inciso 2º. O projeto de lei orçamentária anual do município será encaminhado à Câmara Municipal até 3 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Inciso 3º. O projeto de lei estabelecendo o plano plurianual será encaminhado à Câmara Municipal até 3 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Parágrafo único. No corrente exercício, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será, excepcionalmente, encaminhado até o dia 30 de maio. Artigo 2º. O Poder Público Municipal, 90 dias após a promulgação desta lei, deverá concluir levantamento completo de todas as dívidas contraídas pelo município, como foram negociadas e contratadas, seu montante, a data da transação, sua origem e onde foram aplicados os recursos. Parágrafo único. Os dados provenientes desse levantamento serão divulgados amplamente e colocados à disposição de qualquer cidadão, que poderá solicitar os esclarecimentos necessários, ficando o Poder Público Municipal na obrigação de fornecer as informações. Artigo 3º. O Poder Público Municipal fará um levantamento, através de comissão mista integrada pelo Legislativo, Executivo e representantes de entidades populares, de todas as ocupações, doações, vendas e concessões de terras públicas realizadas, nos últimos 20 anos, a contar regressivamente da promulgação desta lei. Parágrafo 1º. Referido levantamento deverá ser concluído no prazo máximo de 12 meses após a promulgação desta lei orgânica. Parágrafo 2º. Não se enquadram no disposto no parágrafo anterior as ocupações urbanas utilizadas para a construção de moradia pela população de baixa renda. Artigo 4º. Os servidores públicos municipais, em exercício na data da promulgação da Constituição Federal há, pelo menos, 5 anos continuados, são considerados estáveis no serviço público. Parágrafo único. Dentro de 60 dias, após a promulgação desta lei, o município expedirá os atos necessários regularizando a situação dos seus servidores. Artigo 5º. Na elaboração do projeto de Estatuto do Servidor Público Municipal, estabelecendo regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações, será garantida a representação do funcionalismo. Artigo 6º. O município deverá elaborar, ouvidos os servidores da educação e suas entidades representativas, e sancionar o estatuto, de que trata o artigo 321, no prazo máximo de 6 meses, a partir da data da promulgação desta lei. Artigo 7º. O Executivo Municipal enviará à Câmara Municipal, no prazo máximo de 1 ano da vigência desta, projeto de lei disciplinando sua atuação em relação a creches. Artigo 8º. O município implantará, na Biblioteca Pública Municipal Cassiano Ricardo, um sistema de documentação e informação, em colaboração com as Secretarias da Educação e do Planejamento, e com a Fundação Cultural, destinado a fornecer subsídios aos interessados em desenvolver projetos educacionais e culturais. Parágrafo único. A partir do exercício financeiro de 1991, o orçamento anual passará a prever dotação específica para a implantação e manutenção do sistema de documentação e informação. Artigo 9º. As licitações objetivando compras, obras, serviços e alienações serão, até a existência de lei local específica, procedidas com a estrita observância da legislação federal. Artigo 10.
O município adotará, como objetivo, o Sistema Integrado de Transporte Coletivo, que possibilite a viagem urbana de bairro a bairro, com o pagamento de uma única tarifa de ônibus na forma estabelecida nesta lei e nos regulamentos editados pelo Poder Executivo. Artigo 11. O município adaptará as normas desta lei, se for o caso, dentro de 12 meses. Inciso 1º. O Código Tributário. Inciso 2º. O Código de Edificações. Inciso 3º. O Código Administrativo. Inciso 4º. O Estatuto dos Servidores Públicos. Inciso 5º. O Regimento Interno da Câmara. Inciso 6º. A Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Inciso 7º. A Lei do Uso e Ocupação do Solo. Inciso 8º. Os Regulamentos dos Serviços Públicos. Artigo 12. É proibida a venda de novos planos de expansão de linhas telefônicas comercializadas pela Telecomunicações de São Paulo, SATELESP, enquanto esta empresa não efetuar a instalação das linhas adquiridas, também por meio de plano de expansão. Artigo 13. Não se aplica a proibição constante do parágrafo 1º do artigo 155 da Lei Orgânica do Município a doações feitas pela Prefeitura de São José dos Campos a pessoas físicas, carentes ou de baixa renda, em razão de inscrições em programas habitacionais do município instituídos e implantados pela extinta Empresa Municipal de Habitação ENHA. Artigo 14. A proibição constante do parágrafo 1º do artigo 155 da Lei Orgânica do Município, não se aplica à doação das casas, com os respectivos terrenos, do conjunto residencial Torrão de Ouro aos seus atuais ocupantes. Artigo 15. A proibição constante do parágrafo 1º do artigo 155 da Lei Orgânica do Município, não se aplica à doação dos lotes de terrenos do Campo dos Alemães, integrantes do programa habitacional do município, aos seus ocupantes. Artigo 16. A revisão desta lei orgânica será iniciada imediatamente após o término da prevista no artigo 3º das disposições transitórias da Constituição Estadual. Artigo 17. A proibição constante do parágrafo 1º do artigo 155 da Lei Orgânica não se aplica à doação das casas, com os respectivos terrenos, do conjunto habitacional em segundo aos seus ocupantes. Artigo 18. A proibição constante do parágrafo 1º do artigo 155 da Lei Orgânica não se aplica à doação aos ocupantes das unidades habitacionais, tipo embrião com os respectivos terrenos localizados na Vila Abel. Artigo 19. Aplica-se aos mandatos dos membros da atual mesa diretora da Câmara Municipal, o disposto no artigo 47 da Lei Orgânica. Artigo 20. Os vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e os demais servidores ocupantes de cargo em comissão referidos no parágrafo 2º do artigo 104 desta lei orgânica, ficam automaticamente obrigados a apresentar o termo de renúncia ao direito do sigilo bancário para fins judiciais a contar da publicação da presente emenda à lei orgânica do município.